Povo de Deus, vamos livear. Vamos livear, live ligeira, que já já tem constelação. A regra é assim, quando eu marco aula dia de sábado, faz um sol fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu não marcar nada, aí é chuva, 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 frio, chuva. Entendeu? Só isso que acontece. Por aí que a banda toca, ok? Então vamos ao assunto da semana. Qual é o assunto dessa semana? O bebê reborn, né? Ô, gente, tantas camadas. Vocês viram o videozinho do bebê reborn nascendo? Aí tem o bebê reborn que pisca, tem o bebê que não pisca. É tantas camadas. Quem viu a história do bebê... Oxe, tem esse cabelo aqui. Vamos falar do bebê reborn. Já já tem constelação, depois tem aula de comunicação. Minha cabeça tá daquele jeito. Vou contar uma coisa pra vocês. Mulher de 40 anos, ela não menstrua, ela adoece. Meu Deus do céu. Mulher com 40 anos, ela não menstrua mais, ela adoece. Parece que o mundo se acaba e leva você junto. Vamos lá. Assunto do dia, bebê reborn, mas vocês podem mandar assuntinho também pra gente, tá? Seguinte. O que acontece que as pessoas estão comprando bebê reborn, estão fazendo festa do bebê reborn, tem o parto do bebê reborn, tem o enxoval do bebê reborn, tem tudo isso. Por que as pessoas estão fazendo isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar a ideia de que eu criei um bebê que eu não preciso parir, que ele não chora, que ele não cresce, que ele não aga, né? Ou seja, ele só me agrada. Ele só me agrada. Então, ele não cresce, ele não vai para a escola, eu não tenho que pagar colégio, material escolar, psicólogo, ele não vai falar mal de mim na adolescência. A minha pergunta é, qual a diferença do bebê reborn para a boneca inflável? Nenhuma. Nenhuma. Ambos são bonecos para servir ao meu prazer sem que eu precise me relacionar. Sem que eu precise me comprometer com a relação. Então, o bebê reborn e a boneca inflável, a boneca erótica, estão exatamente no mesmo pacote. São objetos produzidos para o meu prazer sem comprometimento. Quando eu pego um bebê, eu tenho que fazer o parto, o batizado, o enxoval, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu preferi, é muito caro, eu prefiro fazer isso do que ter um bebê, porque com o bebê eu tenho que me comprometer. O bebê pode não vir do jeito que eu planejei, o bebê chora, o bebê né, não tem hora para dormir, ele exige de mim, ele tem uma exigência de relacionamento, tá certo? A boneca inflável tem a mesma tarefa, ou seja, o que é que eu quero? Ter prazer, mas eu não preciso conversar, levar para jantar, desenvolver um relacionamento. Então, quando a gente está falando de bebê reborn, quando a gente está falando de dessa relação, a gente está falando da objetização do relacionamento. Ou seja, ao invés de eu ter que me relacionar, eu crio um objeto para ele suprir o meu desejo. Como é que isso começa? Começa naquele pessoal que diz assim, gosto mais de cachorro do que de gente. Gosto mais de bicho do que de gente. Porque o bicho, ele não me decepciona. O bicho, ele não exige que eu seja rica. Ele não exige se eu sou magra, se eu sou gorda. Do que eu tô falando? De novo da negociação. Eu tô falando de novo do meu nível de compromisso. Ou seja, com o animal, eu dou a mesma comida todo dia. Ele dorme ali no chão, tá certo? Levo ele para alguns lugares se eu quiser e pronto. E sim, se ele ficar doente, eu posso até mandar fazer uma eutanásia, eu não preciso cuidar muito tempo. Enquanto que com um ser humano, não. Com um ser humano, eu vou ter que negociar. Eu vou ter que me indispor. Tem um dia que eu tô de mau humor, tem um dia que ele tá né? E a gente vai mudando essa relação com o tempo. Então, quando eu vi essa história do bebê reborn, me lembrou muito a história da boneca inflável. E chegamos meio que no mesmo lugar. Vou produzir objetos que me causam prazer sem que eu tenha que me comprometer. Essa a dinâmica por trás, vamos dizer assim. Tá certo? Ai, meu Deus, tô tão tonta. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho.
Já já vai ter constelação, depois vai ter aula de comunicação. Ó, quem não comprou o curso de comunicação, tá à venda, tá? Aproveitem, porque a entrega tá muito boa. A gente fez uma entrega super completa com muitos assuntos, tá? Trabalhando as questões da comunicação, que vão mexer com o casal e etc., e com as briguinhas. É tão interessante que no grupo de comunicação uma menina me perguntou assim, esse grupo é de quê? Eu não sei nem como é que eu vim parar aqui. Eu digo, num grupo de comunicação, tu usa essa comunicação, já deu o diagnóstico, né? Se o WhatsApp é teu e tu não sabe como veio parar aqui, já mostra qual é o seu modelo de comunicação. Modelo de comunicação impulsiva, um modelo de comunicação onde o outro tem que me dar satisfação do que está acontecendo comigo mesmo, né? Do quanto eu estou ausente das minhas relações e etc. Fala sobre aquele de adolescente exige, adulto negocia. Eu não sei negociar. Eu fico com raiva e sofro. Desabafo demais, não brigo diretamente, mas brigo indiretamente. Vai pra terapia, minha querida, fazer uma avaliação. A gente precisa entender o seguinte. A outra perguntou aqui, mas quem faz parte do bebê reborn é o quê? Vontade de viver o parto, mas sem a dor? Ou é doido mesmo? Não é doido mesmo não, gente. É a objetificação das relações. Eu transformo num objeto o meu desejo. Eu quero ser mãe, quero viver. E ser mãe tem todo esse processo, né? Desde o parir, do cuidado, enxoval e etc. Só que eu não quero me comprometer. Isso se chama comprometimento com a relação. O bebê reborn, eu posso viver tudo isso sem perder a minha noite de sono. Sabe? Ele não reclama, ele não chora, ele não adoece, eu não tenho que pagar plano de saúde para ele. Então eu transformo a minha relação em objeto. Fiz o comparativo e faço de novo. É o mesmo viés da boneca inflável. A boneca inflável é a mulher objeto. É a mulher que vai me dar prazer, que não vai me pedir nada. Eu não tenho que levar ela para jantar, ela não me chateia, ela não menstrua. Ela não tem filhos, né? Ela não engravida, ela não envelhece. Entende? Então eu transformo num objeto aquilo que é o meu desejo. Voltando para a menina que perguntou da questão da negociação, né? Criança pede, adolescente exige, adulto negocia. E ela disse, eu não sei negociar. Não sei negociar, eu fico louca, eu fico chateada. Eu não brigo diretamente com a pessoa, mas dentro de mim eu tô assim, morrendo, querendo matar alguém. Então, o que acontece? Envelhecer é biológico, amadurecer não. Nós temos uma sociedade extremamente adolescentizada, ou seja, é cada vez mais difícil sair da adolescência para a fase adulta. Por quê? Porque nessa história de objetificar as relações, ao invés de eu conversar com as pessoas, eu falo pela internet. E falar pela internet me traz uma facilidade que na hora que eu quiser eu desligo. Num bar eu tenho que continuar essa conversa, eu tenho que te dar atenção, eu tenho que ter arcabouço, vocabulário, entende? Então, num mundo em que a gente está cada vez mais distanciando as relações de contato, cada vez mais a gente vai ter dificuldade de negociar e de se frustrar, porque tá tudo muito a nosso prazer. Sabe? Eu desligo a conversa a hora que eu quiser, eu desligo o videogame a hora que eu quiser, eu compro um bebê reborn, eu compro uma boneca inflável, entende? O prazer tá muito acessível. E aí a gente tá tão viciado em prazer que o desprazer não existe. O desprazer não existe na nossa sociedade mais. O meu filho vai para a escola hoje, se a professora me disser alguma coisa, eu sou contra a professora. Eu não permito que ele viva o desprazer, a reprovação, a crítica, entende? E eu alimento isso nele. E aí eu mudo ele de escola, que é para a próxima escola agradar a ele mais do que a primeira. E eu vou num médico, ele não diz o que eu quero ouvir, eu vou em outro.
e eu vou numa academia e o cara não me trata do jeito que eu quero, eu vou em outra. Então, assim, a gente não está vivendo mais em negociações e adaptações, a gente está o tempo todo vivendo no que o outro me agrada, em ser agradado, né? Em ser mimado. E aí a gente está muito mimado. Então, como que eu vou aprender a negociar? Aonde é que vai espocar essa bolha, né? Vai explodir no trabalho, porque no trabalho eu preciso do salário. E aí, quando eu preciso do salário, eu vou me submeter. Só que a frustração é algo novo para mim. Eu vou aprender a me frustrar com 30 anos, com 35 anos. E aí, é a mesma coisa que eu pegar uma criança que nunca andou de bicicleta e dar uma bicicleta para uma pessoa de 35 anos para ela aprender a andar. Ela pode até aprender a andar, mas ela não vai ter a mesma habilidade. Ela vai ter medos, ela vai ter quedas, ela vai ter frustrações, ela não vai ser um atleta, ela não vai, sabe, ralar o joelho no chão como a criança. Então, nós não estamos vivendo frustrações. A negociação nasce justamente depois da frustração. Eu quero, o que eu quero não é atendido do jeito que 100% do jeito que eu quero, vem a frustração, e aí eu vou negociar quantos por cento disso eu renuncio ou não. Certo? Então, eu quero isso aqui, por exemplo. Véspera de viajar para Portugal, certo? Eu tenho sempre um tripé desse para gravar, eu tinha 2. Eu tô indo pro carro, ele caiu e quebrou. Quebrou, pronto. Vou viajar sem tripé. O que para mim é terrível, porque esse aqui é meu objeto de trabalho, certo? Então, geralmente eu compro isso na China, então isso demora 15 dias para chegar. E aí, eu estou indo para o aeroporto, eu não tenho 15 dias. Ou eu vou ir reclamando daqui para Portugal, fico lá 10 dias reclamando que não tenho tripé. Ou eu vou procurar um tripé no caminho para comprar. Ou lá eu vou tomar a atitude de, na primeira parada, comprar um tripé. Ou renuncio de gravar com o tripé e vou fazer outra coisa, vou ver outra coisa. Ou vou comprar um tripé na internet e quando eu voltar ele vai estar aqui em casa, certo? Mas eu preciso negociar o meu desejo. E nesse momento de negociar o meu desejo, a gente separa os adultos das crianças. Se eu tiver dado para o meu filho oportunidade de se frustrar, para ele aprender a negociar, ele vai saber negociar quando ele é adulto. Se eu não dei a oportunidade dele se arrepender, dele negociar, eu só dei para ele carinho, afeto, amor e desejos, ele não sabe negociar. Ele se frustra. Só que quando ele se frustra, o próximo sentimento não é a negociação. O próximo sentimento é a exigência. Ele vai buscar, num outro lugar, alguém que ele consiga dominar, que ele vai exigir que faça o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Entende? Então, isso são habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, eu preciso desenvolver frustração, saber o que me causa frustração. Depois, eu preciso saber o tempo de organização. Volto porque eu falei, ó, o curso de comunicação, a gente colocou tudo isso. Nem era para ter colocado, tá? Vocês ficam aí vacilando. Eu acho que não é nem R$300 esse curso. Tá? Tudo gravadinho, bonitinho. Não tô vendendo curso não, que eu não preciso não. Quando eu quero vender, eu abro venda. Tô só lembrando das aulas, porque eu vou já dar aula nele. E era pra gente ter fechado, a gente deixou aberto. Eu preciso trabalhar. O que é que me frustra? Quanto tempo eu demoro para me recuperar disso? E quais são as estratégias que eu tenho sobre essa frustração? Se a minha estratégia inicial é gritar, espernear, chorar, me esconder, ok, eu preciso calcular isso. Isso demora 1 hora, isso demora 2 dias, isso demora 1 semana, porque depende da situação. E aí eu preciso desenvolver a estratégia da negociação. Negociar, você aprende, você não nasce negociando, você aprende, tá? E quando é que você aprende? Você aprende lá pequenininho. Você sabe qual é o problema da negociação que você não tem hoje? Sabe por que hoje você não sabe negociar? Porque os adultos negociaram com você através do suborno e da submissão. Vou te contar. É assim. Você tem uma criança de 2 anos em casa. Aí você diz assim, meu filho, vem cá. Aí ele não vem. Aí você diz assim, vem que a mamãe te dá um bombom. Aí ele vem. Ou seja, eu estou te ensinando que o adulto que você deveria obedecer e respeitar vai te corromper, vai se submeter à sua vontade, o seu tempo e o seu desejo. Como é que tu depois vai trabalhar numa empresa? Me explica. Como é que tu vai liderar uma equipe com esse bando de Enzo espalhado? Não dá.
Vou te dizer onde é que você ensina outra corrupção e você não está percebendo e lá na frente você não sabe negociar. Você compra um presente para um filho e diz assim, esconda para seu irmão não ver. Porque se ele ver, ele vai querer também, só tinha dinheiro para um, comprei para você. Estou dizendo a você que a relação que você tem de sangue eterna com seu irmão de parceria está à venda. Tá certo? Eu te ensinei que existe um preço para você se vender nessa relação. Quando lá na frente eles vão brigar pelo inventário e um passa a perna no outro, aí diz assim, nossa, um irmão passou a perna no outro, tu não vai acreditar. Ele tirou a casa da mãe que o outro tinha direito. Eu digo, mas a mãe ensinou isso ele há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não só a mãe, né? O pai também ensina, tá? Então, a gente vai ensinando corrupção e subordinação, mas a gente não vai ensinando negociação e flexibilidade. Está em falta no mercado, está em falta. Geral. E aí eu tenho adultos que não sabem negociar. Porque a criança, ela pede, mamãe, quero... A criança é assim, ó. Isso aqui, ovo de Páscoa, certo? Ela quer comer ovo. Se eu deixar, ela come 20 ovos, porque ela não tem a noção de tempo e de consequência, certo? Ela ainda vai adquirir. Então, ela vai querer comer todos os chocolates num dia. Aí a mãe tem que dizer, não, meu filho, você vai comer 2, que se você comer 3, você passa mal. Tem o infeliz do menino que come 5, aí vomita, né? Aí ele aprende pela própria experiência e tal, ele não come mais. O adolescente, você dá um ovo de Páscoa pra ele, ele diz, eu quero Ferreiro Rocher. Eu quero, me diga aí, um ovo bem caro, que o infeliz do menino pede. Eu quero Leônidas, aqui é Bélgica, né? Quero Leônidas, o ovo da Leônidas custa 70 euros, né? 7,49, quase 500 reais. Ai, quero um ovo da Leônidas. Quero um ovo Leônidas. Então, o adolescente, ele exige. Ele exige e esperneia. Por quê? Porque quando eu sou criança, eu peço pra mamãe não me dá. Eu peço pra papai, depois eu peço pra minha tia, depois eu peço, entendeu? Eu vou pedindo. Alguém, em algum momento, isso aqui vai dar certo. O adolescente, ele tá na fase de testar a autoridade, de testar o limite do ambiente, as confianças, tudo. É por isso que ele bate o carro, ele bebe até vomitar, ele faz tudo que é errado. Porque ele tá conhecendo o mundo, né, as relações. E aí ele começa a exigir. Porque ele tá marcando terreno, principalmente o homem, né? Ele começa a exigir. O menino começa a marcar terreno com o pai, a menina começa a marcar terreno com a mãe, a exigir. Mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, mas eu quero aquilo. Nós temos uma cultura de que quem deseja e se frustra é o pobre. O rico, ele só deseja. Nem precisa ser rico, assim, da classe média para frente já é assim. Então, assim, é muito triste eu desejar e não ter. É uma tristeza, é um sofrimento, é uma angústia. E aí a mãe e o pai se matam pro filho ter tudo que eles não puderam ter para não sofrer essa angústia de desejar. E aí eu tiro do filho a conquista. Eu tiro do filho o esperar. Eu tiro do filho o desenvolver, o se organizar, o se frustrar. Me frustrei, tive que esperar, tive que ir na casa do vizinho jogar videogame porque eu não tinha, entende? Isso não é uma questão só de dinheiro, é de ele aprender as relações, que ele não vai ter tudo na vida, né? E aí eu não deixo ele viver essas experiências, por mais dinheiro que eu tenha, Não deixei ele viver essas experiências, ele acha que o mundo é um botão do Enter, que onde ele clica vai dar certo. Que tudo está à distância de um clique, de um desejo dele. Então, ele não desenvolveu essa habilidade. E a gente tem uma sociedade perdida, que é o filho da classe média, que ele não tem herança suficiente para ele ser herdeiro, ele não tem escolas de primeiro mundo suficiente para ele já entrar no topo, certo? E ele não sabe negociar, ele não sabe crescer para ver gente. Não, ele entende? Ele está no corpo, né? Ele tem a vida do operário com a cabeça do filho do príncipe William. Aí essa pessoa ela não sabe negociar. Não sabe negociar porque ela... Vou dizer o ciclo. Eu tenho um desejo. Meu desejo não vai ser 100% atendido. Eu vou ter a frustração. Depois da frustração, eu vou desenvolver a negociação. Ou seja, não tenho 100%. Quantos por cento eu abro mão? Quantos por cento eu vou conseguir? Nós não estamos tendo mais essa habilidade. Nós estamos saindo da frustração para a exigência. Ou seja,
Eu fico com ódio da pessoa que não faz o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E eu vou buscar em qualquer lugar onde eu vou conseguir, com essa raiva e com o dinheiro ou com influências, o que eu quero. Tá certo? E aí é a dominação nas relações, né? Eu quero dominar o outro para ele fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero. O nome disso é regime escravagista, tá? A gente fez isso na colonização dos povos no mundo inteiro. E isso nasce dentro de casa. Eu não tive acesso a me frustrar, a ter umas raivinhas e etc, 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 né? Eu lembro, por exemplo, no meu tempo, meu sonho era ter o trailer da Barbie. O trailer da Barbie naquela época era um salário mínimo, era muito dinheiro, era muito dinheiro. E meus pais tinham condições de me dar, mas eles disseram, não, você só vai ganhar no dia das crianças. Eu acho que era dia das crianças, era uma coisa. Eu sei que eu tinha que esperar uns 3 meses para esse trailer chegar. Até que meu pai foi comigo na loja, pegou o dinheiro, em dinheiro, para eu ver o dinheiro saindo, para eu pegar, eu carreguei o trailer pro carro, eu montei, eu dormi abraçada com esse trailer. Dormi abraçada e vivia, tenho várias fotos com o meu trailer da Barbie. Por quê? Porque ele trabalhou comigo o quê? O tempo, a negociação, a conquista. Sabe, a conquista de esperar, de adquirir, de montar, de cuidar, de manter para que ele não se quebrar. Tudo isso, mesmo sendo uma menininha mimada que ia lá ganhar o meu trailer da Barbie, certo? Mas eu aprendi essas estruturas. Hoje os pais não estão mais disponíveis para isso, porque os pais não têm mais tempo. Os pais estão escravizados, os dois. Eles entram em casa, dormem e saem. Entram, dormem e saem. Então, eles não se relacionam mais, tá? Então, Leiliane, como é que eu vou desenvolver a habilidade de negociação? Jogar. Veja o quanto você brincou de jogos na sua adolescência e na sua infância. Isso vai te dizer muita coisa. Se você brincou de jogo de banco imobiliário, de war, imagem e ação, pega vareta... próprio jogo de baralho mesmo, que a gente jogava entre amigos, né? No meu tempo nenhum não tinha, era baralho mesmo que a gente jogava. Em todos esses ambientes eu tenho que estar sentado, eu tenho que estar concentrado, eu tenho que estar em parceria com o outro pra gente poder jogar. Eu vou perder, eu vou me frustrar, eu vou negociar. Então a gente aprende a negociar brincando nos jogos, tá? Quando a gente tem aula de educação física na escola, é para isso também, pra gente, eu vou perder para você e daqui a meia hora a gente vai sentar junto na sala. Então eu vou aprender a perder e conviver e me relacionar. E quando eu digo para que educação física se o meu filho já faz futebol depois da aula, eu tô tirando de novo essa aprendizagem dele. Então, a gente tem várias aprendizagens durante a infância, tanto dentro como fora da escola. Cada vez menos nós estamos tendo acesso a essas aprendizagens, tá? Porque cada vez menos a gente convive. E a gente aprende na convivência, na relação. A gente não aprende no escutar, no assistir aula. A gente não aprende só adquirindo, acumulando conhecimento. A gente aprende principalmente lidando com o outro, tá certo? Lidando com o outro. Vou contar um babado para vocês. Essa história de convivência, de negociação, eu trabalho muito com a escuta, né? Então, eu fico muito escutando. E uma coisa que eu aprendi muito é perguntar pro outro, tá bom, e o que você quer? Tá, e o que você quer? O que você quer de verdade? Às vezes, como dizia Lacan, o que eu quero é dominar o outro. Eu quero dominar o outro, eu quero que o meu marido seja do jeito que eu quero que o meu filho seja do jeito que eu quero que o professor seja do jeito que eu quero que a escola seja do jeito que eu quero. Às vezes, o meu único desejo é a dominação. Muita terapia, viu? A vida era diferente, menos acesso a tudo, obrigatoriamente a conquista da espera. Não necessariamente. Porque senão todo mundo que nasce na periferia teria essa habilidade. Todo mundo que nasce sem acesso teria essa habilidade. Tá certo? E não é assim. Eu posso nascer do mesmo jeito com escassez, sem ter acesso às coisas, e ter que lutar e ter que ralar, e não desenvolver a habilidade de negociar. Depende das relações que eu tenho ao meu redor. Se ao meu redor as relações são de vingança, eu vou me vingar do sistema, eu vou ter raiva. Você vai ver muito bandido com esse discurso. Eu sou assim porque eu fui oprimido. Entende? Depende das relações. Se não é só uma questão de dinheiro. Depende também dos relacionamentos. Das relações que estão disponíveis ao redor. Às vezes esse menino ele tem uma professora na escola que dá um pouco mais de escuta,
Outra coisa, o que é que vai definir se eu aprendi a negociar ou não? Se eu sou ouvido. Eu sou ouvido? Meu pai e minha mãe me olham, falam comigo? Tem alguém na minha casa que me escuta, que conversa comigo? Ou eu tenho alguém que ouve o meu desejo? Quero pão, me dá pão. Eu adoro quem me liga na live. Entendeu? O que é que eu quero? Eu tenho pessoas que me escutam, que eu monto uma relação. Se eu não tiver, aí muita terapia. Ai, terapia resolve tudo? 90%. Por quê? Porque na terapia eu preciso falar. Eu vou ter alguém que fala comigo e que me escuta. E que me responde. Eu vou construir um relacionamento que às vezes há muito tempo eu não tô nesse. Há muito tempo eu não paro para conversar com ninguém. Há muito tempo eu só dou ordens, ou envio e-mails, ou envio mensagens, solicitações, ou dou like no Instagram. E aí eu perdi a habilidade de organizar as minhas ideias, né? E de olhar para elas e ver quem sou eu, né, no jogo do bicho. Beleza? Vou-me embora que eu tenho que mandar aqui meus links, que já eu voy a hacer una constelación y tiene que ser en español. Tengo que poner mi español en el día, ¿ok? Nos vemos.